Durante a visita do presidente Trump a Pequim, foi aquele tapete vermelho estendido, toda pompa e circunstância. Tinha bandeiras tremulando, crianças acenando, tudo preparado para ele se sentir muito bem recebido. Mas, depois que tudo isso passou, a gente começa a olhar para a responsabilidade, para o que de fato aconteceu durante esse tempo. E, sinceramente, foi praticamente nada. Exatamente o que a gente já esperava. A gente disse antes que provavelmente haveria muita cerimônia, muito show e pouco resultado concreto. Ainda assim, foi algo importante, porque os Estados Unidos precisam manter boas relações com a China. Isso é fundamental. Então, mesmo assim, teve algum valor. Mas quando acabou o discurso otimista e enrolaram de novo o tapete vermelho, o presidente Trump embarcou no Air Force One e começou a viagem de volta para casa. Aliás, essa coisa feia ainda está esperando por ele. Nunca foi embora. E isso é o seguinte: o que ele vai fazer sobre a guerra com o Irã? Isso não vai desaparecer. O rendimento do título de 10 anos já passou de 4,5%. A bolsa não está indo tão bem. O preço do petróleo começou a subir de novo, porque todos esses relógios de contagem regressiva de que eu vivo falando são reais. E dá para manipular isso só até certo ponto, com palavras ou postagens nas redes sociais, antes que a realidade comece a interferir. E a gente está chegando rápido nesse ponto agora, em que a escassez física não dá mais para ser mascarada com liberação de reservas estratégicas de petróleo. E isso vai afetar o povo americano e também nossos aliados pelo mundo. Não dá mais para esconder. Então, o presidente Trump está agora sob uma pressão cada vez maior, especialmente depois que Pequim saiu da jogada. O que ele vai fazer? Eu vejo aqui duas opções principais. A gente vai falar sobre elas em um instante. Também tem outras pessoas que veem duas opções um pouco diferentes das que eu estou considerando aqui, mas no fim das contas, nenhuma delas é boa para o presidente Trump. Agora, uma das conversas que o presidente Trump teve logo depois da reunião em Pequim, quando todo mundo já começava a voltar o foco para a questão do Irã, ainda antes mesmo de ele sair de Pequim, foi com o Bret Baier, da Fox News. E eu tenho que reconhecer, eles fizeram algumas perguntas bem desagradáveis, perguntas que o presidente Trump não quer responder. Uma das principais foi: o senhor subestimou a capacidade do Irã de aguentar o sofrimento. Você subestimou a tolerância do Irã à dor. Eu não subestimei nada. A gente atingiu eles de um jeito inacreditável. Olha, deixamos as pontes deles, deixamos a capacidade elétrica. A gente pode acabar com tudo isso em 2 dias. 2 dias. Deixamos a ilha de Karg. Só que eu disse, acertem tudo, menos as válvulas por onde o petróleo sai. Porque se acertar aquilo, você perde um pouco de petróleo. Mas tem uma coisa acontecendo e é impressionante. Navios estão chegando no Texas e na Louisiana, indo até o Alasca, e estão sendo carregados com petróleo como nunca vimos antes. Clássico do Trump, né? Ninguém perguntou se você explodiu um monte de coisa no chão do Irã ou se está vendendo petróleo no Texas. Essa não foi a pergunta. A pergunta realmente importante foi: você subestimou a capacidade do Irã de suportar o sofrimento. Você subestimou eles. Porque isso é o ponto central. Todo mundo sabia que a gente podia lançar um monte de bombas, disparar vários mísseis, atingir muitos alvos e matar muita gente. Isso nunca esteve em dúvida. A questão real, a grande pergunta que precisava ser respondida, e que devia ter sido respondida antes mesmo de autorizar a primeira bomba a cair, é: quem consegue resistir por mais tempo? Será que o Irã aguenta por mais tempo a dor que essas bombas vão causar do que a dor que a gente vai sentir com o fechamento do Estreito de Hormuz? Agora, o presidente Trump responde como sempre faz. Primeiro ele diz não, claro que não. Eu nunca erro. Tudo que eu faço é certo e sempre dá certo. E aí ele começa a inventar umas coisas. E olha, é só ver o que ele falou ali sobre o Texas, a Louisiana, o Alasca e tudo mais. Tem um fundo de verdade nisso. A gente realmente tem exportado muito petróleo.
Mas, pessoal, quem entende como o sistema de petróleo funciona de verdade nos Estados Unidos, sabe que ele anda a passo de tartaruga. Quer dizer, um bicho preguiça e um caracol são rápidos, se comparar com a velocidade em que as coisas realmente acontecem. Você não pode simplesmente abrir uma torneira e dizer, tudo bem, estávamos produzindo uma certa quantidade de barris, agora é só dobrar isso. Não funciona assim. Leva tempo para mudar a quantidade de petróleo produzida. Então, se você altera o volume de petróleo distribuído e exportado, isso quer dizer que precisa buscar esse petróleo em outro lugar, no caso, na Reserva Estratégica de Petróleo dos Estados Unidos. E é isso que tem permitido que todos esses navios cargueiros vazios venham e encham os VLCCs e outros tipos de embarcações, porque a gente tem liberado petróleo das nossas reservas estratégicas. Ótimo, excelente para essas companhias de petróleo. Elas conseguem vender muito mais e lucrar bem mais no curto prazo. Claro, o preço do petróleo também está mais alto, então eles estão ganhando ainda mais. No momento, estão nadando em dinheiro. Mas eles também sabem muito bem que isso é só um pico. E entendem que os fundamentos por trás disso não indicam nada bom para a produção de longo prazo. São questões diferentes. Então tenho certeza de que vão aproveitar para juntar todo o dinheiro que puderem agora, mas já estão pensando daqui a 12, 18, 24 meses, tentando entender o que podem fazer depois. O presidente Trump não pensa 12 meses à frente em nada. A gente já tem sorte se ele pensar 12 minutos à frente. Nem 12 dias, eu diria. E é exatamente o que acontece aqui. Ele simplesmente se desconectou da questão difícil, da questão real que está em jogo. Porque, como o Joe Kemp já contou aqui no nosso programa, ele que fazia parte do governo durante muitas dessas discussões, o presidente Trump sabia da probabilidade de o Irã atacar nossas bases, sabia que eles poderiam tomar o Estreito de Hormuz e sabia que isso traria um grande impacto econômico. Ou seja, ele já tinha todas as informações de que precisava antes de agir. Então, qualquer pessoa que pensasse de forma racional poderia se perguntar, tá, quem consegue aguentar por mais tempo? Os iranianos, que enfrentaram a guerra Irã-Iraque por 8 anos e ainda décadas de sanções impostas por nós, ou nós, que já ficamos em pânico se o preço da gasolina sobe 20 centavos e isso gera todo tipo de problema diplomático, quer dizer, político, aqui dentro do país. Não é preciso ser um gênio para entender a resposta disso, mas o presidente Trump não queria ouvir nada disso. Ele só quer escutar o que ele mesmo quer. Quando alguém traz boas notícias, ele adora. Mas quando fazem perguntas difíceis ou trazem notícias que ele não quer ouvir, ele simplesmente finge que a pergunta não foi feita, que o assunto nem existe. Só que ele existe sim. Bom, nessa mesma entrevista, ele voltou porque só dá para chamar de um tipo de cobertor de segurança, sabe? Tipo Linus, a Lucy e o Charlie Brown, aquela coisa toda. E é sempre assim, olha, não importa o que perguntem, eu sempre posso responder com o meu argumento preferido. Nós somos a força militar mais incrível da história. Nós temos o maior exército do mundo. A gente provou isso com a Venezuela, provou também com o Irã. O Irã foi praticamente destruído militarmente. É só uma questão de tempo. E olha, a gente deu uma folga para eles, parando por um tempo. Temos um bloqueio, nenhum navio entra, nenhum navio sequer pensa em entrar. Falamos sobre isso hoje. É bem interessante. Mas eles estão impressionados. Temos umas forças armadas incríveis, as melhores que já tivemos. Em qualquer lugar do mundo. A gente é melhor que a China. A gente é melhor que a Rússia. Tudo isso que eles têm, claro, eu sei. Eu sei que a China tem uma capacidade de construção naval 200 vezes, não por cento, 200 vezes, maior que a nossa. E que o estoque de mísseis deles é muito maior, que a capacidade industrial para produzir e manter isso ao longo do tempo é várias ordens de magnitude acima da nossa. Muito, muito maior que a nossa. E claro, a Rússia agora tem algo em torno de 2 milhões de militares ativos.
A capacidade industrial deles está fora de série, se comparar com o que era quando a guerra começou. Quer dizer, sim, os dois superam de longe tudo que a gente consegue fazer. Mas sabe de uma coisa? Não se preocupe com isso. Eu disse, nós somos os melhores do mundo. E ele diz nesse mesmo trecho que devastaram o lado iraniano. Quer dizer, militarmente, eles estão praticamente derrotados. Aí a gente se pergunta, será que isso é tudo coisa da cabeça dele? Ou ele está recebendo informações de alguns comandantes que falam esse tipo de coisa? O almirante Cooper, que comanda o Comando Central, disse que 90% da indústria de defesa do Irã foi destruída depois da campanha. Isso foi há poucos dias, ontem, para ser exato. E aí a gente tem que se perguntar, do que é que ele está falando? Porque tem todo tipo de informação e de inteligência vazada dizendo o que é obviamente verdade, já que dá para ver os resultados no terreno, onde, como Daniel Davis costuma dizer, a realidade aparece de verdade. A gente sempre se importa com a verdade. A gente observa o que as pessoas dizem, lê os comentários delas. Mas se isso não bate com o que está acontecendo de fato, a gente fica com o que está acontecendo no terreno antes de acreditar no que qualquer um diga aqui. Quando você ouve ele dizendo, ah, sim, estamos interceptando, qual era a outra afirmação mesmo? Que mais de 90% dos mísseis deles são interceptados. E agora eles adoram esse número de 90%. Dizem também que 90% da indústria de defesa do Irã foi destruída. Então por que a gente tem um cessar-fogo? O presidente Trump disse, naqueles trechos que a gente acabou de mostrar, que a gente só deu uma folguinha para eles. Você não dá uma folga para o seu inimigo. A única coisa que você vai quebrar é o pescoço deles com a sua bota, se continuar pressionando. Se você está vencendo, se está numa guerra e esquece qualquer justificativa, moralidade ou o que for, numa guerra em que o objetivo é matar, destruir e alcançar um resultado político usando força militar, se você já chegou a 90% do caminho, ninguém tira o pé do acelerador. E nós não tiramos. A única situação em que alguém, mesmo alegando estar em posição de superioridade, tira o pé do acelerador e aceita um cessar-fogo, é porque está ficando sem combustível. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse caso, ficar sem combustível significava que estávamos ficando sem mísseis, tanto ofensivos quanto defensivos. A gente já estava ficando sem eles. E dava para ver que isso não estava tendo efeito sobre eles. Relatórios de inteligência mostraram que pelo menos 30 das 33 baterias de mísseis e estruturas de defesa subterrâneas ao longo do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã, nas áreas costeiras do lado iraniano, voltaram a estar totalmente operacionais. E muitas delas já estavam parcialmente operacionais antes disso. A maioria nem tinha sido atingida ainda. Então isso é evidente. E essas são só as que ficam perto das vias marítimas. Existem dezenas de outras espalhadas pelo país, que, claro, é quase do tamanho de toda a Europa Ocidental. Então 90% disso não há a menor chance de ter sido destruído, porque eles previram tudo isso e construíram tudo no subsolo, justamente para que não pudesse ser destruído. Lembra que eu te falei que a instalação de Yazd foi atingida pelo menos 7 vezes? Isso foi em março. Uma das outras instalações, aparentemente, foi atingida 22 vezes, e agora já voltou a funcionar, totalmente operacional. Essas são as realidades aqui. Mas veja, o presidente Trump não está lidando com a realidade, ele está lidando com preferências. É tipo, é isso que eu gostaria de ver, é isso que eu quero ter. E na verdade vai um pouco além disso. Não é só que ele tem o maior exército do mundo, é como se tudo que ele quisesse se realizasse. Agora, eu não sei se ele está ouvindo o almirante Cooper ali. Não sei se outras pessoas estão dizendo para ele que está tudo indo bem ou não. Mas foi isso que ele disse no Air Force One, no voo de volta. Eu tive uma vitória militar total. Mas a mídia falsa, gente como você, escreve tudo errado. Você é um cara falso.
E pessoas como você escrevem sobre isso de forma errada. Nós tivemos uma vitória militar total. Acabamos com toda a marinha deles. Acabamos com toda a força aérea. Destruímos todas as armas antiaéreas. Derrubamos todos os radares. Eliminamos todos os líderes deles em primeiro lugar. Depois eliminamos todos os líderes da segunda divisão. E também vários líderes da terceira divisão. Eles estão completamente confusos. Tivemos uma vitória total, só que pessoas como você não contam a verdade. Sabe, você devia escrever a verdade. Eu realmente acho que o que você escreve chega a ser quase traição. Mas você, o New York Times e a CNN, eu diria, são os piores. Claro, se você viu alguns dos meus posts no X quando ele disse isso antes, sabe que não é a primeira vez que ele faz esse comentário chamando de traição. Se você relata a verdade, ou seja, se diz qualquer coisa diferente da versão dele sobre o que está acontecendo, você é traidor. E de novo, a gente sempre volta para a realidade no terreno. Então, quando ele diz que toda a força aérea deles e toda a defesa aérea foram destruídas, que não sobrou nada, eu pergunto, explica esse gráfico para mim. Isso aqui é de abril, do começo de abril, então faz mais de um mês. E foi durante a fase ativa dos combates, então não acho que esses números tenham aumentado. Mas dá para ver todas essas aeronaves que foram danificadas ou destruídas. Parece um número bem alto para alguém que supostamente não tem mais nenhuma capacidade de defesa aérea. Só para deixar claro logo de início, mas o resto também é igualmente falso. Quem está no controle do Estreito de Hormuz hoje? Quem estava no controle do Estreito de Hormuz no dia 28 de fevereiro? E no dia 1º de março? E no dia 27 de fevereiro? Ah, isso mesmo, ninguém. O estreito estava completamente aberto, sem restrições. Ninguém interrompeu o fluxo de nada. Todo o comércio, todo o tráfego de petróleo, todo o gás natural, todos os derivados, tudo circulava livremente. Tudo funcionava bem, até o momento em que nós escolhemos começar uma guerra. E agora, como não conseguimos vencer essa guerra militarmente e por causa das nossas próprias ações, colocamos o Irã numa luta existencial, em que o maior instrumento de pressão deles é justamente o Estreito de Hormuz, que eles controlam firmemente e nunca soltaram. E nós não temos capacidade de abrir essa mão fechada. Veja, a gente já esgotou uma parte enorme, enorme mesmo, dos nossos arsenais com os mísseis mais importantes para a segurança nacional. Os mísseis de cruzeiro JASSM de longo alcance, os Tomahawk, os interceptores THAAD, os de longo alcance, o PAC-3, que são os interceptores mais modernos que temos. Se você viu o Ted Postol no nosso programa hoje, ele mostrou que a quantidade de mísseis que esses sistemas realmente conseguem derrubar é bem baixa, mas pelo menos eles fazem alguma coisa. E o problema é que estamos ficando sem nem isso, o que significa que mais para frente eles podem acabar lançando equipamentos ainda mais antigos, que seriam mais fáceis de interceptar. Só que, se a gente não tiver mais mísseis, nada vai ser interceptado e tudo vai passar. Essa é a realidade. Foi por isso que tivemos o cessar-fogo, porque não conseguimos parar os mísseis deles. Estamos ficando sem nossos próprios mísseis, tanto ofensivos quanto defensivos. Não estamos destruindo essas cidades de mísseis. E dá para ver, quando você dispara um 7 vezes, outro 22 vezes, e mesmo assim não consegue derrubar, fica claro que está literalmente desperdiçando munição. Está só explodindo um monte de pedras na encosta de uma montanha de granito. E ao mesmo tempo está esgotando cada vez mais seus estoques, sem reduzir a capacidade do inimigo. Agora a gente vê isso. Todo mundo vê isso. A Rússia vê. A China vê. Parece que os únicos que não enxergam são os que estão em Washington, D.C. Pois bem, eles vão ter que enxergar alguma coisa em breve porque, mais uma vez, o relógio está correndo. O Trump adora evitar escolhas difíceis e decisões complicadas, mas o tempo dele está acabando, e ele não vai conseguir fazer isso por muito mais tempo. Agora, uma outra coisa que eu acho importante discutir nesse momento. A gente falou um pouco sobre as origens dessa guerra.
A gente já teve o Joe Kent aqui no programa, ele trabalhava no governo na época, e ele disse, olha, foram os israelenses. Foram os israelenses. Você deve lembrar, por acaso, que o secretário de Estado Marco Rubio, acho que no 3º ou 4º dia da guerra, acabou admitindo sem querer que, bom, Israel ia atacar, e a gente não podia deixar que eles atacassem sozinhos, então tivemos que entrar também. Esse foi o motivo imediato, a ameaça iminente, que justificou a nossa entrada naquele momento. E claro, depois ele tentou voltar atrás, mas só depois que percebeu, opa, falei em voz alta o que não era para dizer. A gente já sabia, é óbvio, que não havia nenhum interesse americano em jogo. Dissemos de forma categórica que essa história de uma ameaça iminente de armas nucleares é absurda. Não existia nada disso, porque supostamente destruímos tudo em 2025. Então não é como se fosse um fantasma que de repente ressurgiu e agora estivesse há 2 semanas de ter uma bomba nuclear. Mesmo assim, o secretário Wright repetiu isso de novo no depoimento desta semana, de forma absurda, constrangedora, mas continua sendo fisicamente impossível. Mas pelo visto, isso não é um problema. Bom, numa das entrevistas com Sean Hannity da Fox News, o presidente Trump foi perguntado sobre o que precisamos ou não do Irã. Só que aí ele começa a explicar por que fizemos isso, e vai listar vários países que, na opinião dele, ajudaram. Quem você acha que está no topo dessa lista? A gente não precisa disso, de jeito nenhum. Não precisa mesmo, não precisa, tá certo? Quer dizer, dá para argumentar, né? Tipo, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo para ajudar Israel, para ajudar a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos e, sabe, o Kuwait e outros países, o Bahrein, por exemplo. Também ajuda o China. Eu falei para ele hoje, disse assim, olha, a gente está te ajudando e também está ajudando de outro jeito, porque eu não acho que a China queira que o Irã tenha uma arma nuclear. Eu falei, só não enlouquece. Você também não precisa que eles tenham uma arma nuclear. Nolly forward race. Bom, ele não vai responder muita coisa. Ele é um cara bem tranquilo. Não vai dizer algo tipo, boa observação. O que é que ele vai fazer? Que ponto excelente. Você acha que ele concordou? Foi essa a impressão. Eu não acho que ele queira que isso acabe. Não, ele gostaria de ver isso chegar ao fim. Mas ele tem lidado bem com a situação. Não tenho dúvida de que a China gostaria que isso terminasse. Ninguém queria essa guerra. Quer dizer, ninguém, me corrijo como ele acabou de revelar ali. Israel queria essa guerra. A Arábia Saudita não queria. Os Emirados Árabes Unidos não queriam. Catar, Bahrein, Kuwait, ninguém queria essa guerra. O Irã, com certeza, não queria essa guerra. Quem queria? Israel. Benjamin Netanyahu. E ele convenceu o Trump a entrar nessa. Não havia nenhuma questão de segurança nacional americana em jogo. Nada estava em risco. Quer dizer, o Irã, acho que o orçamento militar deles, há muito tempo, é algo em torno de 11, 12 bilhões de dólares por ano. O nosso é de cerca de 1 trilhão por ano. Então é infinitamente maior, de qualquer forma que se olhe. Ou seja, eles não representam uma ameaça para a gente, e nunca representaram. Então, o único motivo para você entrar em guerra com alguém seria porque outra pessoa sai ganhando, ou porque algum amigo seu te convenceu, insistiu, sei lá, te enganou, te empurrou para isso. Eu não sei o que foi. Mas só em Israel, e eu já mostrei parte da mídia deles, eles ainda acham que até a guerra de 2025 valeu a pena. Acham que essa também valeu. Só acham que ainda não acabou. O Daniel Davis, em mais um dos artigos dele hoje, reforça que Israel não quer um acordo negociado. Eles consideram qualquer acordo desse tipo um mau negócio, e não querem isso. Querem voltar para o combate, porque não ligam para esses acordos internacionais. Eles não estão preocupados em conseguir energia, nem nada disso. Eles podem cuidar disso sozinhos, por conta própria. Estão alheios e indiferentes a todo o resto do mundo.
especialmente a África, que pode pagar o preço mais alto, e a Ásia, que já está pagando caro. O racionamento já começou, até mesmo na Austrália. Eles não ligam para nada disso. Não se importam com os cidadãos americanos. E, com certeza, não se importam com os 13 americanos que morreram, nem com os 400 que ficaram feridos nos primeiros 40 dias de combate. Não, eles também não estão preocupados com isso, nem com os que ainda podem morrer se a gente continuar. Não se importam com as nossas 16 bases que foram atingidas. Não se importam com os bilhões de dólares em radares americanos que foram danificados. Não se importam com todos esses aviões que foram destruídos. Eles não ligam para nada disso. Eles só querem que a gente volte para mais uma guerra. Agora, claro, isso é uma loucura, porque são tolos no mais alto grau. Não vai funcionar. A gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive sobre essa ideia de praticamente emprestar as Forças Armadas dos Estados Unidos e colocá-las à disposição do Benjamin Netanyahu, basicamente dizendo, claro, use nossas forças e faça o que quiser junto com as suas. Porque ele nunca conseguiria travar essa guerra sozinho. Nunca. Ele jamais teria atacado o Irã se tivesse que fazer isso por conta própria, porque ele não tem como. Todo o fogo teria sido direcionado contra ele, e não espalhado por todos esses outros lugares. Todo o dano que você viu estaria concentrado em Israel. E claro, eles não conseguiriam lidar com isso. Não tem estrutura suficiente para aguentar. Eu acho que eles nem têm esses aviões de transporte ou de reabastecimento capazes de cobrir as distâncias necessárias para usar boa parte do poder aéreo deles sem os Estados Unidos. Então, sozinhos, eles não conseguem. Com a gente até conseguem começar, mas não conseguem terminar. E esse é o ponto principal que a gente precisa entender aqui. Agora a questão é, para onde a gente vai a partir daqui? Porque a gente vai ter que decidir, isso vai ser resolvido de um jeito ou de outro, ou vai acabar virando um tipo de conflito congelado. Porque o Irã controla o Estreito de Hormuz, e eles não estão dispostos a abrir mão disso. Então, para eles abrirem o estreito, vai precisar de alguma ação nossa. Caso contrário, ele vai continuar fechado, ou no mínimo, vai continuar fechado nos nossos termos. Como o ministro das Relações Exteriores Arati disse, ele está disposto a abrir, mas nos termos dele. Do nosso ponto de vista, o Estreito de Hormuz está aberto e todos os navios podem passar, exceto os que pertencem a países que estão em guerra conosco, que estão lutando contra nós. A situação no Estreito de Hormuz está muito complicada neste momento e estamos tentando ajudar os navios a passarem com segurança. Tudo vai voltar ao normal assim que o ato de agressão terminar totalmente e por completo. E só para lembrar, o Estreito de Hormuz estava completamente aberto no dia 27 de fevereiro. Não havia nenhum problema, nenhuma obstrução. Acho que o preço do petróleo estava em 60 e poucos dólares por barril. Um pouco alto, mas nem tanto. Acho que era 50 e poucos dólares no começo do ano. E por causa das tensões que surgiram há pouco tempo, se não fosse por elas, provavelmente ainda estaria operando ali na faixa dos 50 dólares. Claro, bem melhor do que está agora. Aliás, deixa eu ver aqui o valor em tempo real. Está em 105 neste momento. E normalmente, a essa altura, o presidente Trump já teria dito alguma coisa para manipular o mercado e fazê-lo cair numa sexta-feira. Isso é algo em que ele costuma ser bom. Mas, pelo visto, agora ele não tem nada. Então, mesmo que ele geralmente fale algo nessa hora, especialmente em relação ao mercado de títulos de 10 anos, você já viu o Robert Barnes falando disso no nosso programa? Esse costuma ser o gatilho para ele agir. E pelo menos até agora, às 3 da tarde, ainda dá tempo. O mercado ainda está aberto, então eu estou de olho em qualquer movimento. O padrão dele tem sido agir quando o título de 10 anos chega perto de 5,5% e agora está acima desse nível. Pelo menos estava da última vez que eu olhei. O petróleo está alto
E o rendimento do título de 10 anos também está alto. Essas são coisas que ele não gosta. E até agora, ele não fez nada. Pode ser porque ele não tem o que fazer. E percebeu que falar qualquer coisa agora seria vazio, porque ninguém acredita mais. Até o Sergei Lavrov, já vamos falar dele num instante, quando a gente fala dos nossos aliados. Na região, eles foram muito atingidos, porque ouviram a gente, e porque a gente os levou para uma guerra que prejudicou todos eles. Agora os aliados do Irã, principalmente a China. Eu não vou falar sobre os intermediários, mas sim sobre os principais, China e Rússia, que têm ajudado o Irã em várias situações. Bom, agora, acho que dá para ver que a China... Muita gente esperava que quando Trump foi à China, ele conseguisse fazer com que eles ajudassem a abrir o Estreito de Hormuz e acabar com a guerra. E tudo que a China disse foi, sim, queremos que acabe, e achamos que ninguém deveria cobrar pedágio. E só isso. Palavras, nenhuma ação, nenhuma ameaça, nenhuma pressão sobre o Irã para fazer coisa alguma. Pelo menos nada que a gente tenha visto. E com certeza, pelo que o próprio Irã tem dito, ninguém está pressionando eles. Já do lado russo, o Sergei Lavrov, falando sobre o Estreito de Hormuz, apenas aponta o óbvio. A gente precisa entender as causas profundas de cada conflito. E nesse caso, a gente sabe qual é a causa. Uma agressão não provocada dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Agora todo mundo está pedindo para o Irã e para todos os outros que abram o Estreito de Hormuz. Eu gostaria de lembrar que antes de 28 de fevereiro, antes do início dessa agressão, não havia problema nenhum, absolutamente nenhum, com o Estreito de Hormuz. A navegação estava garantida. A guerra war que leva de Irã em 100%. Então, contra o Irã como estés, o objetivo ficou o que for. Foi declarado que era para acabar com o período da história em que supostamente o Irã espalhava medo e terror entre os países vizinhos. O mesmo aconteceu com o sequestro do presidente Maduro da Venezuela, quando ele foi acusado de tráfico de drogas. E depois ficou claro que os Estados Unidos não estavam interessados em combater o tráfico de drogas. O interesse era no petróleo. Aqui é a mesma coisa. O interesse é no petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. Mas o Irã não foi o país que bloqueou o Estreito de Hormuz. Olha, pode ser que você não goste do Sergei Lavrov. Pode até odiar a Rússia. Tudo bem, se essa for a sua inclinação. Mas as palavras dele são claramente corretas. O estreito estava aberto antes disso. Essa coisa que o presidente Trump adora mencionar. O quanto nossas forças armadas são incríveis. Veja o que aconteceu na Venezuela. Veja bem, nós não conquistamos a Venezuela. A gente fez um acordo interno e entrou com um grande show de força, uma encenação enorme para televisão, com helicópteros, explosões ao fundo, todo aquele tipo de coisa feita para TV. E era exatamente isso, algo feito para TV. Matamos um monte de gente deles. Não perdemos ninguém do nosso lado, porque não foi um confronto de verdade. Foi tudo planejado e conduzido de dentro. Aquilo não foi uma grande vitória militar. Foi uma grande vitória de relações públicas, que acabou matando muita gente. Então o sangue foi real do lado deles, mas no fundo não tinha nada ali. E veja, não se tratava de tráfico de drogas. Não era sobre interceptar barcos. Tudo isso era fachada. O verdadeiro motivo era o que o presidente Trump se gabou sem parar depois daquilo, e ainda se gaba hoje, o petróleo da Venezuela. E você deve ter ouvido o presidente Trump dizer logo no começo, nos primeiros dias dessa guerra, eu não aceito nada menos que rendição incondicional. Porque ele achava que o exército dele era bom o bastante. Ele achava que ia ser como na Venezuela. Então a gente disse rendição incondicional e ponto final. E ele respondeu, vamos pegar o petróleo deles. É isso que vamos fazer. Ele disse isso logo no começo. Agora, ele não repetiu mais essa parte, porque caiu a ficha de que, opa, isso não vai funcionar. Isso aqui não é a Venezuela. E a gente não tinha ninguém infiltrado lá dentro. E é como se, de forma estranha, o país deles fosse diferente.
As forças armadas são diferentes. A religião é diferente. A história, a geografia, tudo é complicado e nada deu certo. Então ele não voltou a dizer isso, mas disse antes, deixando claras as intenções dele. Essa parte é verdade. Agora, a pergunta é, para onde a gente vai a partir daqui? Se não dá para vencer isso militarmente, e até agora já ficou claro que não dá, então não acredite nesse papo de que destruímos 90% das capacidades deles ou que derrubamos 90% dos mísseis. Isso é, obviamente, falso. Então, o que a gente faz agora? Na minha visão, existem duas opções. Uma é usar a diplomacia. A outra é simplesmente se retirar. Eu não vejo uma terceira opção. E não digo que a via militar seja uma opção, porque não é. Você pode explodir mais algumas pedras no lado de uma montanha, pode matar muita gente no Irã. Pode sim, porque tem muita coisa exposta. São 93 milhões de pessoas. Você pode até matar pessoas se quiser, não vai ter problema para isso. Mas isso não vai levar a nada. Então eu nem considero isso uma opção de verdade. Para mim é só uma daquelas coisas que você faz se quiser piorar a situação. Agora, se a ideia é realmente resolver o problema, existem duas formas que têm alguma validade, alguma possibilidade. Uma delas é pela diplomacia. Só que isso tem exigências óbvias. Você precisa ceder e também receber, se quiser que algo saia dali. Mas aí tem um problema. Para existir uma negociação de verdade, com troca de concessões, o outro lado precisa ter algum nível de confiança. Então, a questão mais importante agora é a confiança. A gente não pode confiar nos americanos de jeito nenhum. Por isso, tudo precisa ser exato, tudo tem que estar muito bem definido antes que a gente possa fechar qualquer acordo. E é claro que aquilo que eles não conseguiram alcançar pela via militar, também não vão conseguir na mesa de negociações, a menos que se chegue a uma solução em que os dois lados saiam ganhando. Então veja, até o Araghchi, o ministro das Relações Exteriores deles, ainda vem a público e diz: se houver uma troca, se houver uma possibilidade de ganho para os dois lados, e se tivermos algum motivo para confiar em vocês, mas a verdade é que não temos, pessoal. O presidente Trump, em especial, tem feito isso. Agora, ele não é o único. Dá para olhar para o George Bush, que saiu de vários tratados. O Barack Obama cometeu alguns erros. O Joe Biden também. O Biden certamente fez muita coisa errada. Não prestou atenção na situação do Afeganistão e em alguns dos acordos que a gente quebrou, além da forma como saímos de lá. Foi uma bagunça. Mas eu não acho que ninguém chegue ao nível do Donald Trump, voltando lá para 2018, quando ele se retirou do JCPOA, o acordo nuclear. Ele mandou matar um dos principais comandantes militares deles em 2020. E depois veio tudo que ele fez aqui. A Operação Martelo da Meia-Noite, em 2025, e agora essa guerra, as duas acontecendo bem no meio das negociações. E aí a gente ataca. Agora ele tá aí, de mãos atadas, sem opções. Tá pedindo para fazer um acordo. Mas é como ir numa concessionária e dizer, cara, meu carro quebrou, preciso comprar outro. Eu quero aquele ali porque eu gosto daquele carro. E eles respondem, beleza, mas cadê o dinheiro? Ah, eu só vou financiar esse aqui. Eles dizem assim, olha, sua pontuação de crédito está em torno de 30. Se não tiver perto de 700, esquece. Segue em frente. Eu só tenho 30 porque dei calote em todos os meus empréstimos, mas eu realmente preciso desse aqui. Então eu digo, posso pagar um pouco mais de juros? E o banco vai responder, você acha que a gente é bobo? Não. Ou você vem com dinheiro vivo, ou esquece, ou vai reconstruir seu crédito para depois voltar. Aí talvez a gente confie que você vai pagar esse empréstimo. É isso que está acontecendo aqui. A gente tem o equivalente diplomático de uma pontuação de crédito de 30 e precisa de 700 para conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque a gente destruiu, passo a passo, o nosso crédito para negociar um fim.
É aí que a gente está. Agora estamos travados porque até poderia haver um acordo negociado, mas eles nem consideram essa possibilidade, já que a gente não tem mais crédito nem confiança. Então o que sobra para eles? Sobra dizer vamos continuar segurando isso? O que deixa para os Estados Unidos só um outro caminho viável, a chamada teoria de sair de cena. O presidente Trump, aliás, meio que deu uma prévia disso em alguns daqueles trechos anteriores, quando repetiu várias vezes: temos o maior poder militar do mundo, destruímos tudo. Eles não têm marinha, não têm força aérea, e por aí vai, sem defesa aérea. E bom, a gente foi lá e martelou tudo à meia-noite. Vai levar uns 20 anos para ele reconstruir tudo isso. E se eles fizerem qualquer coisa, a gente volta esse tipo de coisa. É isso que ele poderia fazer. É a única opção que tem alguma chance de resolver, porque deixa o Irã no controle do Estreito de Hormuz. E eles vão continuar com esse controle por um tempo, provavelmente por um bom tempo. Deixa eles com a capacidade militar deles. Deixa a marinha de lanchas rápidas ainda intacta. Deixa as forças de mísseis totalmente preservadas. E deixa eles com o controle e o acesso aos seus grupos aliados na região. O Hezbollah, o Hamas, os Houthis e por aí vai. Tudo isso continua no poder. E mantém o Irã no controle do material reprocessado, onde quer que ele esteja, e também das suas capacidades de reprocessamento. Fora isso, uma grande vitória para os Estados Unidos. Então é aí que a gente está agora. Ainda tem gente nos Estados Unidos, principalmente nos altos escalões, e especialmente aqueles ligados ao lado israelense, que, como a gente já falou, não querem nenhum tipo de acordo negociado. E eu vou mostrar aqui um ex-general sênior da OTAN, o almirante Stavridis. Não, desculpa, esse é o Breedlove. Ele é um ex-general da Força Aérea dos Estados Unidos. O Stavridis pensa de forma parecida. Mas o general da Força Aérea Breedlove está dizendo o mesmo que tantos outros que a gente já mostrou antes. E ele também vê duas opções, mas as duas dele são um pouco diferentes das minhas. Eu acho que neste momento, basicamente, temos duas opções. O Irã está exercendo um certo controle sobre o que acontece no Estreito. E, claro, nós também controlamos boa parte do que acontece ali. Seria bom reduzir ainda mais a capacidade deles de controlar o Estreito. Essa é uma ação pontual que pode ser considerada. A outra questão é que durante todo esse tempo em que tivemos esse chamado cessar-fogo, o Irã foi se reestruturando. A gente sabe que eles reativaram várias posições de lançamento de mísseis. Então talvez seja a hora de rever o quanto eles conseguiram recuperar nesse período sem bombardeios. Do que você está falando? Um tapinha de leve? E que eles estavam nesse suposto cessar-fogo? O que isso quer dizer, afinal? Esse entre aspas cessar-fogo? É um cessar-fogo de verdade. A gente negociou isso, fomos nós que acertamos os termos. Então, eu não entendo por que você está fazendo esse gesto de aspas no ar, esse entre aspas que não faz sentido nenhum. Mas olha, é uma coisa se eu digo que o presidente Trump, na minha opinião, tem um declínio cognitivo. Eu acho que ele não consegue mais ter um raciocínio coerente, lógico e racional, porque ele está perdendo capacidade mental. Mas, cara, o que você diz sobre alguém como Breedlove? Ou sobre tantas dessas outras pessoas que estão nas grandes redes de televisão e ficam repetindo essas coisas sem parar? Tipo o Jack Keane, o senador Graham, o Mike Waltz. Tem um monte de gente assim. Como é que você explica isso? Eles não podem ser burros. Na verdade, o Doug McGregor, num programa na semana passada, disse que muitos desses caras não são burros. Mas como é que alguém defende algo que é claramente falso e que não tem como funcionar? O Breedlove realmente acha que, se a gente voltar lá para fazer um toque de amor, seja lá o que isso queira dizer, ele está pensando que as duas opções são ou um pouco de ação militar ou muita ação militar para tentar fazer eles recuarem. Totalmente alheios, completamente alheios ao resultado e à retaliação que o lado iraniano estava preparando.
algo que eles estão deixando o mais claro possível. A mensagem é: se vocês reiniciarem essa guerra, nós vamos destruir a infraestrutura de energia dos seus aliados. Vamos atacar bases americanas, bases israelenses e, possivelmente, até as usinas de dessalinização de água, que muitos desses países precisam para simplesmente sobreviver. Agora, você acha que o preço do petróleo está alto hoje? Porque já faz semanas que estamos liberando reservas estratégicas de petróleo pelo mundo todo, usando depósitos e estoques, mas todos eles estão secando, estão acabando. Agora, se você interromper o fluxo que vem do Oriente Médio porque destruiu ou danificou seriamente a infraestrutura de petróleo, adivinha só, pessoal, esses números vão disparar, porque aí já não é mais uma decisão política, é uma limitação física que pode levar anos para ser resolvida. E esse processo de anos, aliás, nem vai começar até que a guerra chegue a algum tipo de fim. Mesmo o ataque em si não. Agora que estamos falando de 2027. Estamos dizendo que esse processo longo nem vai começar enquanto a guerra não terminar. A gente ainda precisa chegar a algum tipo de conclusão. Então, a única coisa que faz algum sentido neste momento é a chamada teoria do afastamento. Aqui não há nenhuma possibilidade militar. Também não há possibilidade diplomática, porque a gente não tem crédito suficiente. Nosso crédito diplomático está em 30. Então, a única coisa que dá para fazer para limitar o estrago do que já foi feito é simplesmente sair de cena. E essa é a única vez em que eu vou aceitar o presidente Trump mentir e dizer que fizemos tudo isso, se isso significar o fim do prejuízo para nós, para os nossos aliados, para os nossos amigos no Catar, na Arábia Saudita, no Kuwait, em Israel, para os nossos próprios soldados, para os nossos amigos na Ásia, na África, na Europa, todos eles precisam que isso acabe. É isso que a gente precisa fazer. Se ele escolher qualquer outro caminho, o único outro caminho que ele poderia escolher agora seria simplesmente não fazer nada. Não tomar uma decisão e deixar os bloqueios em confronto continuarem. Mas claro, tudo que isso vai fazer é aumentar ainda mais o custo, aquele custo que já é embutido. A cada dia esse custo embutido piora. Ou ele pode escolher uma das duas opções cinéticas do Breedlove. E aí a situação fica muito, muito pior. Mas ele vai ter que fazer alguma coisa e logo. E eu tô dizendo mesmo, logicamente falando, só existe uma saída daqui, e é a teoria do afastamento. Qualquer outra coisa só vai piorar. Bom, a gente vai continuar acompanhando isso de perto. E claro, se você assistiu ao nosso programa mais cedo, com Dmitry Polyansky, o embaixador russo na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, dá para ver que há tempos perigosos no horizonte para a Rússia e para a Europa. Nem é mais só sobre Rússia e Ucrânia. Isso pode se expandir. Eles enfrentam ali alguns dos mesmos problemas, principalmente a falta de confiança. A diplomacia deles também anda com um crédito bem baixo, e estão diante de uma situação parecida. A gente precisa simplesmente se afastar desse acordo antes que piore ainda mais. E claro, tudo o que acontece por aqui. Como eu disse, ainda é começo de tarde de sexta-feira, então ainda há bastante tempo para o presidente Trump tentar fazer alguma coisa para manipular os mercados, como ele costuma fazer nas sextas. Então, se sair alguma novidade sobre isso, volta pro canal ou dá uma olhada na minha conta no X, onde eu normalmente comento essas coisas assim que acontecem. Mas pode sempre contar com o Daniel Davis Deep Dive para ser firme, independente e trazer a verdade, seja ela qual for, porque você merece saber. E a gente vai continuar fazendo isso por você. Na próxima vez que surgir alguma notícia importante, volta aqui que a gente vai te explicar tudo. Te vejo lá, no Daniel Davis Deep Dive. Ah, e você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher você de propaganda. Eu realmente não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém que você gosta. And send this to somebody you care about.